estamos no canal 8, na Via Cabo, na MultiTV, no programa Falando Francamente. E meu entrevistado de hoje é o professor, diretor do IFE, Jefferson Manhães de Azevedo. O professor, eu aqui anotei uma coisa que eu queria fazer. Não é um histórico a respeito, não pense que eu vou cansar vocês, não é um histórico a respeito, mas o IFE começou ali na antiga Faculdade de Direito. Ali, inclusive, onde tinha aqueles galpões encostados ali ao muro, que hoje botou o edifício, ali ainda tem alguns galpões ali eram umas oficinas, umas coisas assim. Há 100 anos atrás. Isso. Eu queria que você me fizesse uma retrospectiva disso, da evolução, uma coisa rápida, que ali chamava-se Aprendiz Artífice. Aprendizes e Artífices. Eu não sou tão velho não, gente, mas eu pelo menos li alguma coisa a respeito disso, né? A história centenária da nossa instituição, ela é encantadora, né? Foi Nilo Peçanha, né? Isso, Nilo Peçanha, na verdade, ela surge aqui, na verdade, ela deveria ter ido para Niterói, porque cada capital dos estados brasileiros teria uma escola, e especificamente no estado do Rio de Janeiro, o antigo estado do Rio de Janeiro, capital Niterói, por uma questão, né, de disputa política, o presidente do estado, que é o equivalente ao governador hoje, era contrário ao Nilo Peçanha, e eles não tinham que dar uma contrapartida, que era a infraestrutura para acolher aquela escola. E eles não quiseram, então a Câmara de Vereadores de Campos, olha o papel importante aí dos políticos da Câmara de Vereadores, quando comprometida, né, com a sociedade, né, percebeu que era uma oportunidade de trazer essa escola para Campos e ofereceu a estrutura onde a Faculdade de Direito hoje, né, era uma estação de trem, né, e ofereceu essa estrutura para acolher a escola. E é muito importante, uma ação dessa, jamais as pessoas iam imaginar que daria hoje uma instituição que tem cursos superiores, tem cursos técnicos, tem curso de pós-graduação, né, numa cidade que, quando eu fui estudante, para fazer engenharia, eu tive que ir para o Rio de Janeiro. Não existia essa opção. Hoje nós temos a universidade, a UENF, nós temos o IFE, né? Mas vejam, uma atuação há 100 anos atrás, ela gerou, né, uma oportunidade para milhares de jovens, né? E o que acontece é que... Evoluiu. E essa evolução, essa saída de aprendiz artífice, que era o nome, aí mudou para quê? Mudou para a escola técnica? Ela virou Escola Técnica Industrial, Industrial Federal, depois Escola Técnica Federal, depois Cefet e hoje IFE. Agora, é muito importante, a concepção dessa instituição também mudou. Quando criada lá em 1909, era uma instituição que tinha na sua percepção, eu vou trabalhar com os filhos dos trabalhadores operários, para não deixar que esses jovens eles vão para a rua. Então era muito mais uma... Social? Uma questão social, uma visão tipo assim, olha, se esses jovens não forem educados, eles virarão delinquentes, nós temos que trazer esses jovens para a escola. Então eram atividades bastante simples, mas foi muito importante naquela época, mas uma concepção... mais da assistência social do que do desenvolvimento regional. Esta evolução das escolas técnicas, da educação profissional, ela foi ganhando corpo. Seja do ponto de vista, em alguns momentos, como questão estratégica para o país, olha, eu tenho que crescer as indústrias, mas eu não tenho trabalhadores qualificados, né? Isso foi evoluindo... Um pensamento mais adiante. Mais adiante. E hoje, um pensamento ainda muito mais amplo. Hoje nós não estamos atrelados ao desenvolvimento industrial. Hoje nós estamos atrelados ao desenvolvimento de nossa região. É a rede hoje com maior capilaridade, se comparado com a rede das universidades tradicionais, que são muito importantes, mas os IFES, os institutos federais hoje estão ramificados no país inteiro, somos 380 unidades, e a maior parte hoje nas cidades do interior. Campos era uma exceção, e hoje nós temos em muitos lugares... Só para refrescar aqui, é Bom Jesus? No caso do Instituto Federal Fluminense, nós temos Bom Jesus e Itapiruna, Campos Guarulhos, Campos Centro, né, e Campos Guarulhos, Macaé, Quissamã e Cabo Frio. Estamos agora com um polo avançado em São João da Barra, e nesse novo movimento que está se apresentando, nós vamos ter um polo lá em Itaboraí, numa escola em Itaboraí, provavelmente, né, em Itaboraí. Em Pádua também nós teremos uma unidade, e é possível que nós tenhamos outras aí. A presidente Dilma estará amanhã
fazendo o pronunciamento oficial de todas as escolas. As outras eu não posso falar ainda, não. Essa iniciativa foi do Lula, né? No governo do Lula. Essa abertura que deu, eu achei muito interessante. Não foi só nisso, claro, evidente que tudo tem um bônus e tem um ônus também, né? Por exemplo, proliferou muitos cursos de faculdades que não valem a pena e tudo, mas o IFE foi uma preocupação dele. Né? Eu achei interessante isso. O presidente Lula, eu queria até... não estou particularizando o assunto, fazer até um adendo, porque no início do programa você fez uma reflexão do presidente Lula, enquanto aquele que não teve uma escolaridade formal... mas precisou de professor assim mesmo, para alfabetizar. Eu acho que esse é o grande desafio para nós educadores. O conhecimento, o aprendizado, ele não se dá nos bancos escolares exclusivamente. Hoje, até com o uso da internet, com outras experiências, ela se dá em várias outras oportunidades. Essa educação não formal, que muitas vezes não estão nos bancos escolares, né? Como, por exemplo, a trajetória do presidente Lula é uma trajetória de muita aprendizagem. Né? Ele aprendeu muito na sua experiência sindical. Né? Se a gente pega a história dele, ele era extremamente, eu não vou dizer reacionário, não, mas ele era extremamente refratário aos movimentos trabalhadores, à inserção política, à intervenção partidária dos movimentos sindicais. E ele começa a formar um novo sindicato, uma nova experiência, mas a partir de um aprendizado de engajamento. Então, eu acho que o importante hoje é nós nos colocarmos no processo de aprendizagem. E nós temos vários ambientes. Apesar, a nossa sociedade, ela tem áreas de aprendizagem e áreas que nos atrapalham na formação, né? A gente hoje vê a televisão, que poderia ser um instrumento mais valioso do ponto de vista do uso pedagógico, do uso educacional, e muitas vezes traz muitos não valores para a gente, né? Mas é um instrumento importante. E a experiência do presidente Lula, eu digo, ele não teve a escolaridade formal, mas ele é uma pessoa sábia. Sábia do ponto de vista aquele que construiu o conhecimento por outros caminhos e talvez ser um grande vitorioso, porque ele é uma das poucas referências daqueles que, apesar de não terem a escola, não ter o direito à escola, ter sido negado a ele o direito à escola, ele conseguiu, por iniciativa própria, e lógico, por uma família que de alguma forma o tentou ajudar. Não a família como todo, Lula não teve uma estrutura familiar assim tão, mas teve uma mãe muito presente, né? Mas ele soube aproveitar determinadas oportunidades, o que fez um aprendiz, né? E que eu digo hoje, pra gente, eu acho que é um bom exemplo. Professor, ele é mais sábio que nós dois juntos. Com certeza. Chegou presidente da República duas vezes. Não há dúvida. E olha, e digo mais. O Lula, ele teve uma experiência com as universidades brasileiras, ele teve, seja na sua reeleição ou depois quando ele terminou, talvez a única vez, né? O Fernando Henrique Cardoso, que acredito eu é um doutor, sociólogo, né? Ele não teve uma relação com os reitores da universidade como o presidente Lula. O presidente Lula, ele tem uma relação com os reitores da universidade, com os reitores dos institutos federais, que, digo para você, mais de 90% aprovou e aprova os encaminhamentos que ele deu no seu governo. E a nossa rede, por exemplo, ela mais do que duplicou depois do presidente Lula. Ele fez as escolas técnicas, como ele chama, né, e que é muito importante. Nós éramos 140 unidades e passamos hoje para 380 em 8 anos de história. Professor, eu com a minha faculdade, você com o seu mestrado, doutorado, faculdade, nós não chegamos lá. Agora me diz uma coisa, nós não chegamos lá. Nessa encarnação, pelo menos, não. Tem algumas. Professor, me diz uma coisa aqui. A quantidade, o contingente seu de alunos. Eu outro dia tive a oportunidade de ir lá para tratar de um negócio e vi a quantidade. Qual é o contingente de alunos ali no IFE? Nós temos hoje 5.500 alunos de manhã, de tarde, diariamente e mais 2.500 alunos com frequência esporádica, fora cursos de extensão, porque nós temos a alfabetização de jovens e adultos e temos ali também supletivos. Então, esse aluno do supletivo, ele não necessariamente está todo dia na escola. Então, o universo de alunos nossos são 8.000 alunos. Vocês têm supletivo regulares lá? Temos. Essa instituição, ela é diferente no mundo. Eu não sabia. Né? Nós temos da alfabetização de jovens e adultos. Eu não sabia. Até o mestrado. Né? Em alguns institutos nós já temos doutorado. Né? Não há dúvida que daqui a 5 a 10 anos nós teremos o nosso doutorado. Né? Mas é uma história encantadora. Em torno de quase 8.000 pessoas. 8.000 alunos e 600 servidores. Alunos. E 600 servidores. 600 servidores. Entre professores e técnicos funcionários. Não é pouco, não. Olha, o técnico administrativo hoje nós temos um número menor do que o necessário.
E do ponto de vista dos professores, nós temos, para as atividades que nós estamos desenvolvendo, nós temos um número razoável. Contando agora, com 600 é contando com aqueles professores também contratados? Também, não, contando também com esse... É pouco, não? Não, os contratados a gente vai um pouquinho mais, tá? Com contratados nós vamos um pouquinho, talvez 700 servidores contando com os contratados. Mas o que é importante é o seguinte, é pequeno frente àquilo que é demandado à nossa instituição, aquilo que nós queremos fazer, né? Realmente é pequeno. Para o que nós temos hoje, nós estamos dando conta dessa tarefa com muito compromisso, mas é muito pequeno ainda frente, para você ter uma ideia, nós temos um processo seletivo de 25 mil candidatos e atendemos pouco mais de 2 mil. Então, nós temos aí 23 mil famílias que sonham que seus filhos, anualmente, seus filhos estejam em nossa instituição e nós não damos conta de acolhê-los, né? Então nós estamos fazendo uma série de atividades para que nós possamos chegar, né, a atender o maior número de pessoas possíveis. Eu só achei a relação servidor e aluno, achei não é uma relação comprometida, não ficaria, é razoável. É razoável. Não está muito aquém do que é o ideal, não. Vai me dar licença, mas eu vou um intervalo. Estamos no Canal 8, na Via Cabo, na Multi TV, no programa Falando Francamente. Meu entrevistado de hoje é o professor Jefferson Manhães Azevedo, diretor do IFE Centro Campus. Voltamos já.